Enviamos mais espaçonaves para estudar o ambiente local em Marte do que em qualquer outro planeta. Não temos evidências de que existia vida no planeta vermelho, ou que já existiu, mas isso não impede algumas pessoas de se questionarem, principalmente por causa das fotos que os rovers Perseverance e Curiosity da NASA tiram regularmente da superfície marciana. Fique à vontade para conferi-las na internet, elas são gratuitas para qualquer um ver. Com o tempo, algumas formas estranhas apareceram aqui e ali nessas fotos, fazendo algumas pessoas acreditarem que já havia algum tipo de criatura vivendo lá. Em 2008, um dos rovers tirou uma foto de uma rocha que se parecia muito com uma figura feminina. Outras fotos pareciam mostrar figuras em forma de animais, utensílios ou outros objetos que temos na Terra. Novamente, há pouca ou nenhuma prova dessa teoria, pois as rochas podem ser de todos os tipos de formas e tamanhos. Mas se você olhar para as fotos, isso faz você pensar. Muitas pessoas na comunidade científica veem Marte como um lugar melhor para colonizações de longo prazo, embora a nossa Lua esteja mais próxima. Em primeiro lugar, porque acredita-se que de fato exista água em Marte. Ela está simplesmente presa em lagos subterrâneos congelados. O solo não parece ser rico em nutrientes e pode conter algumas substâncias químicas nocivas. Além disso, o planeta vermelho tem a atração gravitacional equivalente a apenas 38% à presente na Terra. Então é fácil carregar objetos pesados aqui. Na nossa Lua, para a comparação, a força gravitacional é apenas cerca de 16,6% da encontrada na Terra. Já temos aqui no nosso planeta pessoas estudando como poderíamos viver em Marte. É porque certas regiões terrestres se aproximam das condições mais severas de Marte. A ilha Devon, por exemplo, é a maior ilha desabitada do nosso planeta, localizada no arquipélago ártico canadense. É fácil entender porque é difícil viver ali. O solo fica congelado o ano todo. A parte oriental da ilha é coberta por uma espessa calota de gelo durante o ano inteiro. Seus verões duram menos de 50 dias e não são tão quentes. Poucas plantas podem crescer nesse local, então nenhum animal consegue se adaptar para prosperar e se multiplicar. Assim, o projeto Hot on Mars começou ali em 1997 para oferecer aos astronautas oportunidades únicas de estudo. Existem na ilha poucas opções em termos de logística e transporte, e a comunicação com quem mora fora da ilha também é um pouco mais difícil. Tudo por causa da temperatura e do solo estéril. Pense nisso, se conseguirmos encontrar soluções para viver nesse local, talvez consigamos fazê-lo em Marte também. Independentemente do nosso treinamento local, as condições em Marte são atualmente inóspitas, pois é muito frio lá. Em média, a temperatura é de cerca de menos 63 graus Celsius. Mesmo durante o verão, nunca é mais quente do que 30 graus Celsius. E ainda por cima, a atmosfera do planeta é composta de 95,3% de dióxido de carbono. Então, literalmente, não poderíamos respirar lá sem equipamentos especiais. Marte também não tem um campo magnético em sua superfície, por isso é atacado pela radiação do Sol. Por causa das variações de temperatura, Marte costuma passar por poderosas tempestades de poeira, que podem cercar todo o planeta. Tecnicamente, essas tempestades não podem nos prejudicar fisicamente, mas a poeira pode obstruir componentes eletrônicos e deixar instáveis os instrumentos movidos à energia solar. Sabemos agora que a vida como a conhecemos é impossível em Marte. Mas ela já existiu lá? Esta é uma questão há muito debatida pelos cientistas, desde que as investigações da NASA determinaram que algumas partes de Marte eram habitáveis em algum momento. Não sabemos por quanto tempo ou há quantos anos, e só porque algo poderia ter vivido lá não significa que realmente tenha vivido. Outras fotos recentes de Marte mostraram um pôr do sol nublado. Isso significa que também chove no planeta vermelho? Bem, na verdade não. Para começar, no nosso planeta as nuvens são vapores de água, e quando começa a chover, a água atinge a superfície da Terra na forma líquida. Este processo não é o mesmo em Marte. Surpreendentemente, há mais águas nas nuvens marcianas, mas elas são feitas de água congelada. Pense nelas como uma fina névoa congelada. Combinado com a atmosfera rarefeita e as temperaturas frias, isso evita que as nuvens desçam até a superfície. O pôr do sol também é diferente no planeta vermelho. De acordo com especialistas da NASA, há um pouco de poeira fina que torna o azul perto da parte do sol no céu muito mais visível em Marte. Então, seu pôr do sol tem um tom mais azulado. Parecido com a Terra, Marte também está inclinado em seu eixo, o que significa que também possui estações. Como o hemisfério sul está direcionado para longe do Sol quando o planeta vermelho está mais distante dele, seus invernos são muito mais frios e os verões muito mais quentes.
Os calendários também funcionam de maneira diferente por lá. Um ano dura cerca de 1,88 ano terrestre. Um dia é um pouco mais de 24 horas. Mesmo que nos mudássemos para Marte, ainda teríamos que nos comunicar com a nossa Terra. Seria um pouco difícil de fazer isso, uma vez que uma mensagem enviada de volta para casa levaria cerca de 15 minutos para chegar ao seu destino. Não é tão ruim considerando toda a distância, mas tornaria as videochamadas meio irritantes. Por mais difícil que seja morar lá por enquanto, há muita coisa para se ver. Alguns cientistas acreditam que se colonizássemos completamente Marte, diversos locais logo seriam declarados como parques nacionais, como a área ao redor do Monte Olimpo, que é o maior vulcão conhecido do Sistema Solar, estendendo-se por 25 quilômetros. Valles Marineris seria outro local legal, sendo um enorme complexo de vales com uma distância como a de Los Angeles a Nova York. Marte também tem algumas calotas polares frias, que às vezes têm queda de neve e de gelo seco. Saturno e Urano são planetas únicos no nosso sistema solar por causa de seus anéis. Marte pode até não ter um agora, mas pode receber um anel próprio no futuro. Não fique muito animado. Estima-se que isso pode levar dezenas de milhões de anos. A maior lua de Marte, chamada Phobos, será dilacerada em algum momento. Os detritos resultantes se acomodarão em um anel rochoso ao redor de Marte, parecido com os de Saturno e Urano. Falando em luas, Marte tem duas delas que conhecemos. Além de Phobos, há também mais uma chamada Deimos. Ambas foram descobertas por um astrônomo americano chamado Asaph Hall em 1877. O cientista havia quase desistido de sua busca pelas luas de Marte, mas felizmente ele foi instigado a continuar o projeto. Na noite seguinte, deu de cara com Deimos. 6 dias depois dessa descoberta inicial, Hall encontrou Phobos. Esses dois objetos espaciais podem ser de fato asteroides, capturados pela gravidade de Marte. Outra teoria sugere que eles se formaram em órbita ao redor de Marte mais ou menos na mesma época em que o planeta surgiu. O fato de Marte ter uma gravidade muito fraca também pode ser a razão desse evento fascinante. O planeta vermelho foi atingido por grandes asteroides há muitos anos, assim como a nossa Terra. Muitos dos detritos resultantes dessas colisões certamente voltaram à superfície, mas alguns foram ejetados de volta ao espaço, pois a gravidade de Marte não era forte o suficiente para puxá-los de volta. Eles fizeram uma jornada e tanto, alguns até acabaram na Terra. Esses pedaços de Marte também nos ajudaram a entender as características únicas do planeta. Continuamos a enviar robôs para o planeta vermelho com sucesso nas últimas décadas, mas ainda é bastante difícil imaginar que as pessoas logo pousarão lá. Mesmo considerando a atual tecnologia de foguetes, a viagem levaria 6 meses. E esse é um cenário otimista, visto que tudo teria que correr bem a bordo. Após o pouso, os humanos seriam expostos à radiação do espaço profundo e à microgravidade. Ambos têm sérios efeitos no corpo humano, que ainda não descobrimos como neutralizar. Por isso, pesquisas sobre os efeitos de longo prazo da microgravidade são realizadas continuamente na Estação Espacial Internacional. Ele está olhando para você e você está olhando para ele. Um olho gigante que parece estar puxando para um abismo. Você está pairando sobre ele no seu helicóptero espacial. Mas por mais assustado que esteja, você ainda precisa fazer o seu trabalho. Então, envia seu helicóptero para a superfície do planeta vermelho. Sim, é onde você está, é em Marte. Mas vamos do princípio. Você para um pouco para se lembrar de tudo que sabe sobre o quarto planeta do Sistema Solar. É o último dos planetas internos, que são os planetas que estão dentro do cinturão de asteroides. Eles também são chamados de telúricos ou sólidos e são feitos de rochas e metais. A atmosfera de Marte é muito mais fina do que a da Terra. Contém 95% de dióxido de carbono e apenas 1% de oxigênio. Em outras palavras, nem pense em tirar o capacete. De qualquer forma, não há tempo a perder. Você pousa na superfície do planeta e se vê em um mundo vermelho acastanhado. Que bom que você está usando um traje espacial. Está muito frio. O termômetro costurado na manga do seu traje registra menos 62 graus Celsius. Hora de dar o seu primeiro passo na superfície marciana. O planeta parece bastante colorido, e a tonalidade de uma área específica depende dos minerais que compõem o solo. O chão sob seus pés está coberto de uma fina poeira, parece ferrugem. A mesma poeira laranja está no ar. Ainda bem que você tem seu próprio suprimento de oxigênio e não depende do ar marciano.
A camada desta poeira que cobre a superfície do planeta pode ter de 2 a 12 metros de espessura. Você espera não ser engolido por alguma areia movediça marciana. Então começa a andar sentindo-se muito leve. Marte tem apenas 15% do volume do nosso planeta e apenas 11% da massa da Terra. Isso significa que a gravidade aqui é muito mais fraca. Tem 38% da força de atração existente na superfície terrestre. Você pula para cima e para baixo, depois tenta correr várias centenas de metros. Você nem começa a suar. O que torna mais difícil para explorar o lugar a pé é que a superfície do planeta é rochosa, coberta de crateras e vulcões, leitos de lagos secos antigos e canyons. Você vê algo enorme e imponente no horizonte, mas tenta conter a curiosidade. Haverá tempo suficiente para descobrir o que é mais tarde. De repente, uma nuvem enorme surge à distância. Parece que um enorme rebanho de cavalos está se aproximando de você. Na realidade, é melhor voltar para o seu helicóptero e voar o mais rápido que puder. Essa é uma das famosas tempestades de poeira de Marte. Elas ocorrem principalmente durante o verão no hemisfério sul do planeta vermelho. Às vezes, podem cobrir o planeta inteiro, e as maiores podem ser vistas da Terra. Você pula no seu helicóptero e define um curso para o olho que tanto te assustou. Canais de vento que se parecem com veias passando pela olho. Mas quanto mais você se aproxima, menos parece um olho de verdade. Logo percebe que é uma cratera. É gigante, quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos, quando Marte foi atingido por várias rochas espaciais. Mas por que a cratera olho é mais escura do que a paisagem ao seu redor? Os cientistas acreditam que em algum momento havia água marciana na enorme abertura. Lembra daqueles canais? Provavelmente carregavam essa água. E como a cratera estava cheia de água, impedia que algumas substâncias e minerais se corroessem. Agora, lembra daquela coisa imponente no horizonte? É hora de ir até lá e explorar. Quando você se aproxima, percebe que é o maior vulcão em todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 590 quilômetros de diâmetro, que é quase do mesmo tamanho do estado do Arizona. Você inclina a cabeça. Uau! O vulcão tem 25 quilômetros de altura e também é cercado por penhascos de 6 quilômetros de altura. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros acima do nível do mar e se estendendo por 120 quilômetros. Parece impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior do que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas de Kauai ao Havaí. Mas por que esse vulcão é tão grande? Pode ser o resultado da menor gravidade superficial e maiores taxas de erupção. Ou a razão pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre, é estática. Em nosso planeta, a crosta é composta por 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre os pontos quentes produzindo lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É por isso que a lava pode chegar à superfície através de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não é quebrada em placas tectônicas como as da Terra. E a lava acaba se acumulando em um vulcão muito, muito grande. Então, que tal se aproximar dessa montanha enorme? Mas assim que você sai do seu helicóptero no solo marciano, o chão sob seus pés começa a tremer. É um terremoto. Mas como isso pode acontecer se Marte não tem placas tectônicas em constante movimento? Especialistas da NASA têm certeza de que os terremotos ocorrem quando a energia no interior do planeta é liberada de maneira repentina, levando a fraturas de rochas e rachaduras na crosta do planeta. Outra tremida poderosa e uma dessas rachaduras se abre bem ao seu lado. Você cai no chão com medo de se mover, mas logo tudo se acalma. Você espera por alguns minutos só para ter certeza e se levanta. Oh, olhe! Aqui está uma oportunidade perfeita para explorar o interior do planeta vermelho. A rachadura é grande o suficiente para enviar um robô de varredura especial. A crosta do planeta é fina e consiste em rocha basalto vulcânica. O manto que envolve o núcleo marciano é composto de silicatos grossos, oxigênio e alguns outros minerais.
Você provavelmente pode compará-lo com pasta de dente abrasiva, macia e rochosa. O manto de Marte também é muito mais fino do que o da Terra. Tem apenas de 1.300 a 1.770 quilômetros de espessura. Quanto ao núcleo do planeta, é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 a 1.930 quilômetros de largura. Esse núcleo não se move. É por isso que Marte não tem um campo magnético em todo o planeta. Infelizmente, o seu robô de varredura agora está perdido nas profundezas do planeta vermelho. Você o deixa para trás e continua sua exploração. Seu próximo destino é Valles Marineris, o que parece mais o nome de um molho vermelho italiano, mas é, na verdade, um enorme cânion. Ou melhor, um sistema de cânions que corre ao longo do equador de Marte. É tão inspirador quanto o Monte Olimpo. Mais de 4.200 quilômetros de comprimento e mais de 6 quilômetros de profundidade. A coisa é tão grande que pode abranger todos os Estados Unidos continentais, do Pacífico ao Oceano Atlântico. Vamos fazer outra comparação. Um dos canyons mais famosos da Terra é o Grand Canyon, no Arizona, mas é 10 vezes mais curto e cerca de 4 vezes menos profundo do que o Canyon em Marte. Alguns cientistas acham que Valles Marineris é a borda de uma enorme placa tectônica. Ela se move tão lentamente que quase nada acontece naquela região há milhões de anos. E o movimento desta placa provavelmente começou há 3,5 bilhões de anos. Enfim, a única coisa que resta na sua lista de tarefas de hoje é visitar as luas de Marte. Elas estão entre as menores do Sistema Solar. Phobos... Ush! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe.
Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 quilômetros que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu, então agora a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta.
É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana.